a gente está trabalhando com estruturas de mercado com base em Smart Money Concept, tá? S, M, C, a gente tem que ter outras interpretações além de topo e fundo movimento. Quais são essas interpretações? E aqui que vem a mudança que o Smart Money traz pra gente, tá? A gente tem uma tendência compradora. Por quê? Região de fundo do movimento, região do topo do movimento. Os fundos sempre vão ser maiores do que os fundos anteriores, os topos sempre vão ser maiores do que os topos anteriores. Agora, começa o nomezinho complicado que o pessoal fala do Smart Money. Ai meu Deus, não faz sentido. Que é o que a gente chama de Break of Structure, é o BOIS. O que é o Break of Structure? É uma quebra de estrutura. Então o que significa uma quebra de estrutura? A quebra de estrutura do mercado ela acontece quando a movimentação de alta ela quebra o topo anterior do movimento. Isso aqui traz pra gente um nível de BOIS, B-O-S, que é o que a gente chama de Break of Structure no mercado. Nada mais, nada menos, o Break of Structure ele traz pra gente uma validade do range operacional que a gente vai estar observando para fazer as nossas negociações. Entendam sempre, quando eu falar sobre BOIS, Break of Structure, eu estou falando sobre um movimento de continuidade de preço. E por que isso aqui funciona? Presta atenção, se a gente está em um fluxo comprador, isso aqui serve para a gente como uma validação de que a força compradora está muito forte. Por quê? Saiu força compradora suficiente desse fundo para quebrar a estrutura de mercado anterior. Enquanto o mercado estiver gerando quebras de estruturas constantes para a gente vai ter o quê? A gente vai ter um processo de continuidade de alta, tá? Então o Break of Structure serve para validar movimentações de continuidade do mercado. Além do Break of Structure servir para indicar a movimentação de continuidade do mercado, ele serve para validar regiões fracas e regiões fortes dentro do preço. Concorda comigo que dentro de uma estrutura principal de alta, as regiões dos fundos são os pontos mais fortes que a gente tem dentro do movimento? Se a força compradora, veja só, olha isso, se a força compradora ela vem de baixo para cima, significa que ela está vindo de onde? Dos fundos ou dos topos? Fala para mim aí no chat. A força compradora vem de onde? Se ela vem de baixo para cima, ela está vindo do fundo ou do topo do movimento? A força compradora ela vem dos fundos do movimento. Logo, a gente identifica com base em Smart Money que as ordens compradoras estão saindo desses níveis daqui. E essas ordens compradoras têm força suficiente para quebrar as estruturas anteriores. Aqui, no caso, o topo dessa movimentação. Tendo em vista que a compra está saindo desse nível e que esse nível é um nível forte, a gente identifica esse nível no mercado, os níveis de fundo do movimento, como o quê? Como níveis protegidos do mercado. Então, dentro da estrutura principal de alta, as regiões dos fundos do movimento sempre vão ser níveis protegidos de preço, que o mercado ele não deve buscar a violar essa região, que a gente vai ter outro carinho do nome complicado, que é o Change of Character, o famoso choque do Smart Money, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Mas entendam, se a gente sabe que Break of Structure significa movimentação de continuidade, o mercado está quebrando estrutura a favor da movimentação de alta, deixando regiões de fundos protegidos, o que é que são os topos? Quem é da comunidade já sabe disso de cor, né? Mas o que é que são os topos dentro da estrutura de alta? Os topos eles são protegidos? Não. Os topos são regiões fracas. Os topos dentro da estrutura principal de alta são regiões consideradas por nós como pontos fracos do movimento. Ou seja, o nível de topo em uma estrutura principal de alta vai ser buscado pelo Smart Money como um alvo da movimentação. Faz sentido ou não? E aí o que é que acontece? Se eu entendo que dentro de uma estrutura principal de alta os fundos são protegidos e os topos são fracos, eu vou buscar, por exemplo, me posicionar e colocar o meu stop aonde? Fala pra mim. Eu sempre vou buscar me posicionar o stop abaixo da região do quê? Dos fundos do movimento. Porque são regiões protegidas dentro do mercado. E o meu alvo? Eu tenho que colocar meu alvo aonde? O meu alvo, dentro da estrutura principal de alta, sempre vai ser a região do topo do mercado. Ok?
Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma região de compra, que eu vou chegar nas próximas lives nesse tema, né? Mas, por exemplo, um order block. Entenda o order block inicialmente como um ponto de compra para gente que opera com Smart Money, tá? A ideia é que quando o preço ele recuar até o nível de order block, o que é que a gente faça? A gente faça uma compra. Se a gente compra nesse nível daqui, a gente vai usar o quê? A estrutura de mercado para basear o nível do nosso stop. Porque o nosso stop no mercado, ele sempre tem que ser técnico. Ele nunca vai ser emocional, ele nunca vai ser pela questão do capital. O stop que a gente leva no mercado é sempre um stop técnico. Anota isso, tá? Porque você vai ver que isso vai fazer todo sentido depois. A gente posiciona o nosso SL, o nosso stop loss abaixo da estrutura de preço e o nosso nível de alvo vai ser onde? Se as instituições estão comprando nesses níveis protegidos para quebrar esses pontos fracos, lembra da primeira aula? A gente tem que ir junto com o varejo ou junto com as instituições? A gente tem que ir junto com as instituições. Então a gente tem que comprar nesses níveis, direcionando o preço do ativo para as próximas regiões de topo do movimento. Então, praticamente, esse é todo o contexto que a gente observa ao analisar uma estrutura de alta no mercado. Faz sentido ou não faz sentido? Fala para mim no chat enquanto eu estou apagando aqui o quadro, tá, gente? Fala para mim se faz sentido ou se não faz sentido. Tá? Fala para mim se faz sentido ou se não faz sentido. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Eu acho muito importante as nomenclaturas para ter um fundamento. Total. Fundo. Olha lá, o pessoal falando alvos. Exatamente, Samu. Samu tá sabendo, hein? Isso em H1. Pode ser em H1, velho. E aí, estão entendendo até aqui, não? Gente, deixa um like aqui na nossa live e mandem essa live pro seu amigo, velho. Manda essa live para aquele seu amigo de mercado. Quem não tem aquele amigo que você conversa ali sobre o mercado, né? Manda para ele, diz, ó, bicho, tá perdendo. Conteúdo top aqui na live, estudo de mercado. Cafezinho às 8 horas é bom, né? Pra dormir cedo. Não entendi isso em H1, não tô entendendo, não. Isso em H1? Como assim sem H1, velho? Tá entendido ou não tá entendido? Fala pra mim. Posso seguir? Conteúdo de milhões, exatamente, é isso, ó. Compartilha, senta o dedo aí no like, totalmente gratuito aqui pra vocês, tá, gente? Qualquer tempo gráfico, pois o mercado fractal. Exatamente. E aí tem o contexto de estruturas internas e externas que a gente pode entrar para abordar dentro dessa live também, fechou? Pode analisar numa hora e pegar no M5, não tem problema nenhum. O mercado é fractal. Ó, dentro dessa questão do mercado fractal, vou explicar isso aqui para vocês agora no quadro, tá? Deixa eu só ver se o outro pilotinho aqui funciona. Porque tem que dar a carga aqui nele. Deixa eu ver se foca aqui em mim. O pilotinho não tá pegando muito bem, não. Tem que escrever mais com ele. Se eu fico sem usar, ele para de funcionar. Mas vocês vão entender a fractalidade do mercado agora, tá? Olha só, gente, o que é que acontece? Dentro do mercado, a gente tem os tempos gráficos, tá? E isso entra no conceito de estrutura também. Quando o mercado ele está fazendo, no seu exemplo, tá, que você falou, isso pode ser numa hora? Pode. Se o mercado está fazendo uma estrutura compradora numa hora, entenda com isso aqui como a sua estrutura principal. A gente pode chamar de EP. Vai ser a sua estrutura principal no mercado. Agora, dentro da estrutura principal, a gente tem o que a gente chama de estrutura interna do preço. Então, dentro da estrutura aqui, ó, do gráfico de uma hora, a gente tem uma série de estruturas dentro do gráfico de M5.
Essa é a fractalidade do mercado. Então, uma movimentação que acontece no gráfico de 1 hora, é possível interpretar a mesma movimentação a partir de um gráfico de 5 minutos, de toda forma. Entendido?